Olá, Cláudia, como estás? Olá, tudo bem? E você? Eu estou bem, contente por podermos gravar, contentes por ouvir o sotaque espanhol, que é um sotaque que eu confesso que gosto muito, e acho que ter o recorte de vocês da IBM aqui é algo que a gente estava com bastante expectativa. Obrigado, a generosidade e disponibilidade ao projeto, tá bom, Cláudia? Não, imagina, a gente está muito feliz de poder compartilhar aqui. Muito bem, para quem está nos assistindo, o Acontece Carreira, ele é um projeto de pesquisa, onde a Cornerstone Career Service a cada ano vem para o mercado para pesquisar um tema de carreira que está borbulhando dentro das discussões de mercado. Este ano estamos falando sobre gerações e os impactos de termos pela primeira vez no mercado quatro gerações atuando dentro do mercado de trabalho e que isto está convergindo uma série de trocas e mudanças e traves e conflitos dentro de lideranças e equipes. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com Cláudia Palacios, que é a diretora de RH da IBM Latam. A ideia, quando a gente começou a curadoria, Cláudia, era não ficar preso nos vieses de bom ou ruim, melhor, pior, mas da gente ter uma visão em que eu gosto muito de um lugar que sempre dá troca, você fala do eterno aprendizado entre as pessoas e que isso é muito importante, mas que quando a gente começou a fazer a curadoria do tema de gerações, parecia que as diferenças eram os temas protagônicos, as pessoas traziam muitas diferenças. E a gente quis começar com uma primeira pergunta aos executivos de recursos humanos de um tema que parece passar pelas gerações, óbvio, cada uma vivendo de um jeito diferente, mas parece que neste momento das carreiras esse é um tema protagônico, que é a questão do autocuidado, de saúde e bem-estar. Você entende que este é um tema que passa por todas as gerações? Este é um tema protagônico para o mercado de trabalho hoje? Olha, primeiro eu concordo 100% com você. Eu acho que todas as gerações não é melhor nem pior, são diferentes. Eu sempre começo dizendo que devemos tentar evitar estigmatizar as gerações. Sim, Embora existam tendências, nunca podemos esquecer que cada pessoa é moldada por suas experiências individuais. Dito isso, quando olhamos para os contextos históricos e sociais, especialmente na América Latina, eu acho que é possível observar diferenças relevantes em como as gerações enxergam estes temas. As gerações baby boomer, X, na minha percepção, cresceram em ambientes com menos alternativas e mais restrições. sim, Restrições econômicas, políticas e até tecnológicas mesmo. O mundo era mais fechado, previsível, e construir uma carreira significava, na prática, encontrar um bom emprego e permanecer nele por muito tempo. sim, O foco estava, eu acho, muito mais em segurança do que equilíbrio, bem-estar. A própria legislação e a cultura do trabalho apoiavam jornadas muito mais longas e estruturas muito mais rígidas. Com a evolução tecnológica e a globalização, quando eu falo de globalização, eu lembro muito do conceito do The World is Flat, de Thomas Friedman, que falava sobre como a internet nivelou oportunidades e surgiram novas possibilidades, claramente para as pessoas que têm acesso, né? Que é um ponto importantíssimo. Hoje, por exemplo, uma pessoa consegue empreender sozinha, atuar de qualquer lugar e acessar mercados sem precisar de uma estrutura física. Podem criar um produto ou serviço, fazer um sim. marketing, vender, cobrar, tudo de um jeito muito mais fácil. Então, isso expandiu o leque de escolhas, eu acho que é a palavra certa. Sim, leque de escolhas. As novas gerações já chegam ao mercado conscientes que existem várias formas de construir carreira e a vida.
as pessoas dessas gerações não aceitam com facilidade modelos que não estejam alinhados a seus valores pessoais, especialmente quando falamos do bem-estar e propósito. Quando falamos de autocuidado nas diferentes gerações, os estudos mostram um movimento muito interessante que nós vemos na IBM também. As gerações mais jovens, especialmente as millennials, a geração Z, têm uma visão de autocuidado muito mais ampla. Eles tocam o tema consistentemente, não? É cotidiano e preventivo. Para eles, não é uma prática eventual, é parte do estilo da vida. Tem várias pesquisas que mostram que essas gerações apresentam maior consciência sobre saúde mental, sobre alimentação, sono, bem-estar emocional, inclusive utilizando mais serviços, aplicativos e práticas digitais voltadas a isso, né? Eu acho que isso acontece por dois fatores. Primeiro, sem dúvida, maior acesso à informação. Segundo, uma relação muito natural com tecnologia que facilita incorporar novos hábitos. Tá? A gente pode fazer muitas coisas em casa, por exemplo, não? Mas também tem um lado de alerta. E tem também vários estudos que apontam níveis mais altos de ansiedade, de estresse, de solidão entre os mais jovens, o que faz com que eles busquem também mais equilíbrio e formas diferentes de um jeito muito mais ativo. Já as gerações mais experientes tendem a ter uma relação mais tradicional com o autocuidado, muito focada na saúde física, em intervenções reativas. A gente procura o médico quando alguma coisa acontece, a gente decide quando o corpo pede, né? É uma visão influenciada muito por o contexto da vida diferente e de uma rigidez em uma série de coisas que fazem com que a gente seja muito mais reativo que proativo, né? Muito bem. E deste encontro, que aí, te ouvindo falar, a gente está falando sobre gerações, mas existem diversas diversidades nesses encontros, que a geração é uma dessas cores, mas existem outras tantas hoje dentro do mercado de trabalho. Na tua visão como executiva, o que você entende que a companhia ela ganha provendo estes encontros, mesmo que eles sejam conflitivos, mesmo que no primeiro momento não se saia de um trabalho colaborativo primário? Por que a companhia ganha exercendo o encontro disso e não fazendo uma escolha do que é melhor e o que é pior? Olha, quando a gente pensa em as gerações mais jovens, por exemplo, eles são nativos digitais, tá? Então, eles operam tecnologia de forma intuitiva. Não é algo que eles precisam aprender. É simplesmente a forma natural de existir e produzir, tá? As gerações anteriores viveram em contextos onde a tecnologia era escassa, cara, limitada. Então, para eles, o digital foi uma transição, não um ponto de partida, tá? O conceito do trabalho é muito diferente também. No passado, como eu mencionei, havia menos opções, tá? Então, permanência, estabilidade eram prioridades. As empresas também não eram pressionadas por oferecer ambientes saudáveis ou flexíveis. Hoje, especialmente entre as gerações mais novas, existe uma expectativa que sempre é muito clara. Elas querem propósito, querem entender o impacto do que elas fazem, esperam flexibilidade como parte normal da relação do trabalho. Então, para mim, a diferença
de como as gerações têm esse conceito do trabalho, o que a gente precisa ter como cultura na organização, é muito mais rico. E eu acho que a gente não deveria focar tanto nas diferenças como algo que a gente tem que gestionar. A gente tem que utilizar como complementaridade. Para mim, esse é o ponto mais rico. Quando a gente combina, por exemplo, a fluidez tecnológica dos mais jovens com a profundidade contextual das gerações experientes, criamos um time extremadamente poderoso. Sim. Isso é amplamente estudado pelos antropólogos digitais. Eu tive a oportunidade de participar em uma conferência em Gartner, eu acho que foi ano 2024, e eu escutei a palestra de uma antropóloga digital, e é muito interessante como eles estudam o impacto da tecnologia nas pessoas e o impacto das pessoas na tecnologia. Então, de novo, eu acho que a complementariedade é onde a gente tem que colocar o foco. E eu gosto muito, eu acho que o ano passado eu tive uma fala com uma pessoa aqui que estuda muito do tema da inteligência artificial, e eu gostei muito de um exemplo que ele deu na área médica. Ele falou que antes da pandemia, com o avanço da inteligência artificial, interpretar radiografias, é a mesma palavra em português? Radiografias? Sim. Tá. Parecia algo quase automatizável, né? Até que chegou o Covid. Quem conseguiu identificar padrões novos e desconhecidos foram os médicos mais experientes, nos que utilizavam melhor a tecnologia. Então, a tecnologia sozinha não tinha repertório para interpretar o novo, o inédito. Isso, para mim, ilustra muito bem que inteligência artificial e ser humano têm fortalezas diferentes. Sem A dúvida. inteligência artificial escala as experiências do passado. O humano consegue interpretar o inesperado. Então, nas organizações, é igual. As gerações mais jovens oferecem velocidade, domínio digital, frescor nas ideias. As mais experientes trazem contexto, leitura de complexidade, eles conseguem entender melhor as coisas, porque tem mais contexto, mais história. Então, como a gente falou, não existe geração melhor, existem experiências e habilidades diferentes que, quando a gente consegue integrar, produzem resultados muito superiores. Sim, e te ouvir falar abre muito este lugar de que é para mim a última pergunta, que eu acho que este lugar da complementariedade ele é um ponto de intersecção e de aprendizado contínuo entre essas diversidades. Estamos falando do, de gerações, mas é isso. A tua conversa me levou para a diversidade como um todo e não só um único ponto. Por outro lado, o RH está muito desafiado a este lugar, Cláudia, porque eu sinto que, apesar desse termo ele ser discutido, a gente tem ainda pouca praxis disto de fato, e que eu acho que está todo mundo pesquisando e tentando entender processos e procedimentos que possam contribuir à organização. Quando a gente discute o futuro de carreiras, o tema inovação aparece como uma palavra quase de bem comum, meio como praxe em alguns momentos, às vezes sem profundidade, mas inovação virou modal. Todo mundo quer buscar o processo inovatório. Isso. Mas, ao mesmo tempo, com esses processos ainda de não colaboração e ainda de conflito entre estas diversidades. Como é que você enxerga, e aí para a tua visão, que a área de recursos humanos ela pode contribuir para a companhia,
fazendo com que essas diferenças consigam fundir e você ter ambientes colaborativos e de inovações, entendendo que a inovação ela parte da tentativa e erro, do debate e desta busca. Como é que o RH pode colaborar com práticas para construir este lugar de troca? Olha, escutando você me fez lembrar de um exemplo que eu vou compartilhar e daí eu dou minha visão de como que a gente, como organização, pode fazer as coisas diferentes. A gente estava fazendo um processo de recrutamento e tínhamos um processo com várias etapas enviadas por e-mail, mas os candidatos mais jovens simplesmente não respondiam. E a primeira leitura que fiz, e que eu acho que às vezes muitos líderes fazem também, foi: se não estão atentos ao e-mail, Sim. e porque não tem interesse suficiente. Sim. Mas depois você abre a cabeça, você pensa se talvez tem algum unconscious bias por aí, e depois disso percebemos que para muitos deles, e-mail não faz parte do repertório diário. Eles provavelmente criaram um e-mail só para o processo seletivo conosco e naturalmente esqueciam de checar. Então o problema não era engajamento, era o hábito e o processo de comunicação que eles fazem diferente. Então, eu acho que esse é um ponto de partida muito importante para que todo mundo entre com uma cabeça de abertura, né? Então, para transformar essas diferenças geracionais em colaboração, em inovação, eu acho que as empresas, as organizações têm que ser muito intencionais. Nada disso vai acontecer de forma espontânea, né? Então, existem, eu acho que duas áreas que a gente pode fazer de um jeito muito intencional. A primeira área, onboarding, tá? Onboarding e desenvolvimento desenhado para aprendizado mútuo. Então, eu acho que é importante abandonar a lógica de que as pessoas mais experientes ensinam Sim. aos mais jovens, e os jovens são os que têm que aprender. Eu acho que é uma troca bidirecional, tá? Quando os líderes tentam fazer com que as novas gerações repitam exatamente o que sempre foi feito, perdemos justamente a gente fala em inglês, new ways of working, que eles trazem e que são extremamente valiosos para navegar o presente. A segunda área, eu acho que é o modelo de liderança. No passado, o líder era quem tinha mais conhecimento técnico, dava as instruções precisas e o time executava. Mas no mundo atual, que é volátil, incerto, ambíguo, complexo, muito acelerado, com pressões sociais, não permite mais esse modelo. Eu li uma vez umas definições que o Dr. George Forbes fazia, e ele falava de que a gente saiu de um mundo vertical, padronizado, jerárquico, linear, progressivo, para um mundo completamente diferente. Oposto, Fluido, ele falava, né? horizontal, múltiplo, colaborativo, variável, criativo. Então, isso exige que os líderes têm que ser capazes de criar ambientes onde diferentes experiências convivam e onde autonomia, criatividade sejam encorajadas, né? Quando os líderes entendem esse novo contexto, conseguem maximizar, vou falar essa palavra, maximizar,
tudo bem. Maximizar o potencial de cada geração, a diversidade de experiências, de vida, de carreira, de tecnologia, de repertório, o que cria, o que você falava de inovação, mas inovação na prática, né? Times multigeracionais, se existe a palavra, eu acho que tem maior capacidade de resolver problemas mais complexos, justamente porque combinam diferentes habilidades e diferentes contextos e como eles percebem os problemas, não? Então, inovação não nasce de uniformidade, nasce de diversidade, de complementariedade. Então, é quando a liderança se prepara para operar nesse novo mundo, é que conseguimos transformar essas diferenças em vantagem competitiva, né? Muito bem. Muitas graças por esta conversa. Saio com muitas reflexões, Cláudia, onde as gerações... eu gosto muito desta visão do Forbes de pensar essa carreira fluida e principalmente de que a gente está num momento onde, se a gente quiser potencializar, e a gente fica muito preso das gerações, porque eu acho que existem pessoas profundas nas gerações mais novas e também existem pessoas agiles dentro das gerações mais antigas, e que se a gente conseguir criar esse ambiente de fluidez, a gente vai conseguir conectar mais fácil ainda estas visões. Mas gosto muito deste lugar onde o líder ele tem que abrir mão o lugar do notório saber e entrar no lugar da experimentação e entender que a robustez dele enquanto senioridade é fazer este caldeirão se mexer e pensar junto e não dizer o que se fazer e não dizer qual a melhor prática e não mudamos este lugar de mundo e acho que isso fica muito claro na tua fala e agradeço mais uma vez a generosidade de ter trazido o debate aqui para o Acontece Carreira, tá? Não, imagina, muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem muito para falar, muito para compartilhar. Ninguém tem o desafio resolvido, né? Todo mundo está tentando aprender, é uma jornada, e eu acho que este tipo de iniciativas, onde a gente compartilha justamente as experiências e as visões, dão muita riqueza e ajudam muito para que a gente consiga fazer coisas diferentes nas organizações. Então, muito obrigado a vocês.